Você já se perguntou de onde vem o Dia das Bruxas? Por que usamos fantasias assustadoras, esculpimos abóboras com rostos macabros e batemos de porta em porta pedindo doces? A origem do Halloween é muito mais antiga e muito mais sombria do que a maioria das pessoas imagina. Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história por trás do Dia das Bruxas, suas tradições mais estranhas e as lendas que até hoje assombram essa celebração. Prepare-se, porque o que começou como um festival celta envolvendo espíritos e sacrifícios se transformou em uma das datas mais populares e enigmáticas do mundo. Mas fique até o final, porque vamos revelar a assustadora lenda que muitos acreditam ser a verdadeira razão para se fantasiar nesse dia. E olha, acredite, depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para o Halloween da mesma forma. A história do Dia das Bruxas começa há mais de 2000 anos, com os antigos celtas, que habitavam o que hoje é o Reino Unido, Irlanda e norte da França. Eles comemoravam o festival de Samhain, celebrado na noite de 31 de outubro, marcando o fim do verão e o início da escuridão do inverno, uma época associada à morte. Os celtas acreditavam que, nessa noite, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava tão fino que os espíritos podiam atravessar. Para afastar esses visitantes do além, eles acendiam fogueiras gigantes, usavam fantasias feitas de peles de animais e faziam rituais para espantar entidades malignas. Essa tradição, apesar de antiga, é a base de tudo que conhecemos hoje como Halloween, só que com um toque bem mais sombrio do que as festas atuais sugerem. Com a chegada do cristianismo, a Igreja tentou absorver as tradições pagãs e criou o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro, como uma forma de cristianizar o Samhain. A noite anterior, 31 de outubro, passou a ser chamada de All Hallows Eve, a véspera do Dia de Todos os Santos, que com o tempo foi abreviada para Halloween. Mas as antigas crenças persistiram. Ainda se acreditava que os mortos vagavam pela terra nessa noite, e para enganá-los, as pessoas usavam máscaras e fantasias assustadoras, na tentativa de passar despercebidas. Com o tempo, essa prática virou uma brincadeira popular, mas suas raízes continuam ligadas ao medo e à tentativa de proteção espiritual. A transição de rituais religiosos para festas e eventos culturais foi lenta, mas a essência do Halloween permaneceu, uma celebração onde vivos e mortos se encontram por uma noite. E o famoso doces ou travessuras? Essa tradição também tem raízes bem mais antigas do que se imagina. Durante a Idade Média, no dia de finados, os cristãos pobres iam de casa em casa pedindo soul cakes, bolinhos da alma, em troca de orações pelos mortos da família. Essa prática foi sendo transformada ao longo dos séculos até virar a brincadeira de trick or treat nos Estados Unidos. As crianças se vestem com fantasias e batem de porta em porta pedindo doces, mas a origem disso carrega um fundo espiritual e sombrio. A ideia era que, ao alimentar essas almas, elas não assombrariam sua casa. Negar o pedido poderia trazer azar ou consequências mais perigosas. Hoje parece divertido, mas por trás de cada porta batida, há o eco de um costume ancestral, onde o medo da morte e dos espíritos era levado muito a sério. E as abóboras com rostos macabros? Essa tradição vem da lenda irlandesa de Jack O'Lantern, um homem astuto que enganou o diabo e, por isso, foi condenado a vagar eternamente entre o céu e o inferno com apenas um pedaço de carvão aceso dentro de um nabo oco para iluminar seu caminho. Quando os imigrantes irlandeses chegaram aos Estados Unidos, descobriram que as abóboras eram maiores e mais fáceis de esculpir do que os nabos. E assim, nasceu o ícone visual mais famoso do Halloween. Mas a história de Jack é tudo menos divertida. Ele é um espírito amaldiçoado, condenado a aparecer toda véspera de Dia das Bruxas.
Dizem que se você olhar muito tempo para uma abóbora iluminada, pode acabar vendo algo que não deveria. E agora, como prometido, a lenda que explica por que usamos fantasias no Halloween, e não é apenas para diversão. Segundo um antigo conto europeu, na noite de 31 de outubro, os mortos têm permissão para andar entre os vivos. Para escapar de sua fúria, as pessoas deveriam se disfarçar como os próprios mortos. Assim, os espíritos não perceberiam que eram humanos vivos e os deixariam em paz. Um erro de fantasia. E a alma de alguém poderia ser levada para o outro mundo. Essa lenda, passada de geração em geração, deu origem ao hábito de se vestir com roupas assustadoras. Não é só um capricho cultural, é uma forma de camuflagem sobrenatural. E aí, da próxima vez que escolher sua fantasia, vai pensar duas vezes, não vai? Afinal, nunca se sabe quem ou o que está observando do outro lado da escuridão, esperando um deslize.